E aí, galera cruzmaltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. Após meses de recuperação, o jovem meia-estrela, de apenas 20 anos, está prestes a fazer seu tão esperado retorno aos gramados pelo Vasco. Afastado desde julho devido a uma cirurgia no joelho direito, o jogador passou por um procedimento delicado para corrigir um problema crônico no menisco lateral. Embora não tenha sofrido a lesão mais grave que exigiria a remoção do menisco, a decisão dos médicos foi suturar a região afetada, uma escolha mais cautelosa, já que a extração poderia prejudicar o desempenho de Estrela a longo prazo. Essa abordagem, que respeitou a idade do jogador e seu potencial de recuperação, agora começa a mostrar frutos, e o meia já está de volta aos treinos em campo, retomando aos poucos a sua forma. A cirurgia, realizada no final de julho de 2024, fez com que Estrela perdesse grande parte da temporada passada, mas sua recuperação segue dentro do esperado, com destaque para sua dedicação nas atividades físicas, que iniciaram ainda durante a pré-temporada. A boa notícia veio quando ele passou por uma artroscopia recente, que não identificou lesões adicionais, mostrando que o processo de recuperação está sendo bem-sucedido. Esse avanço coloca Estrela em um cenário promissor, já que a expectativa é de que ele possa retornar ao time em condições plenas entre o final de fevereiro e o início de março, momento em que a equipe terá desafios importantes pela frente. Estrela, que foi uma das grandes promessas da base do Vasco, já havia demonstrado seu talento e potencial no time profissional em 2024. Apesar da curta passagem pela equipe principal até o momento, o meia deixou uma marca importante ao marcar um gol contra o São Paulo no último Campeonato Brasileiro, o que despertou ainda mais a confiança dos torcedores. Sua habilidade de finalização e visão de jogo fazem dele uma peça de enorme valor para o elenco, e sua volta ao time pode trazer uma nova dinâmica ao setor ofensivo. A recuperação de Estrela é acompanhada com grande expectativa, especialmente pela comissão técnica que vislumbra um futuro promissor para o jovem jogador. A joia vascaína, campeã de títulos estaduais nas categorias sub-17 e sub-20, tem mostrado seu valor e não deve ser vista apenas como uma promessa. Seu contrato com o clube vai até 2026, o que demonstra o compromisso mútuo entre o jogador e o Vasco. Ao longo de sua breve trajetória nos profissionais, Estrela mostrou que tem condições de ser titular em competições de alto nível, e sua volta será fundamental para as ambições do clube em 2025. Sua recuperação não só representa o retorno de um talento, mas também a chance do Vasco fortalecer ainda mais o seu elenco com uma peça que pode fazer a diferença nos momentos decisivos da temporada. Com a volta iminente de Estrela, os torcedores do Vasco têm motivos para se animar. O jovem jogador não é apenas uma promessa, mas já mostrou que pode ser decisivo com sua habilidade e desempenho em campo. Sua recuperação, que se apresenta bem-sucedida até agora, representa mais que a volta de um atleta, ela traz a esperança de que o clube tem em suas mãos um futuro talentoso, capaz de competir nas mais diversas frentes. A expectativa de ver Estrela novamente vestindo a camisa do Vasco, após tanto tempo afastado, tem gerado grande entusiasmo, e a torcida já começa a sonhar com o impacto positivo que ele pode causar nas próximas partidas. Nos bastidores do futebol, um rumor tem circulado com força e agitado os corações dos torcedores do Vasco. Bruno Henrique, o atacante que marcou época no Flamengo, poderia estar de volta ao Rio, mas agora com a camisa cruzmaltina. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, o burburinho envolvendo o nome do jogador tem sido forte. O futuro de Bruno Henrique no Flamengo tem se mostrado cada vez mais incerto, especialmente após algumas declarações e sua condição física em recuperação. Agora, o que parecia uma transferência impossível começa a ganhar corpo, alimentando a imaginação dos fãs vascaínos, que sonham com a chegada do astro. O interesse do Vasco em reforçar seu ataque com um jogador de renome como Bruno Henrique surge em um momento crucial para o clube, que busca reacender sua história e voltar a brigar por títulos. Se confirmada, essa contratação poderia ser o golpe de mestre na busca pelo ressurgimento da equipe. Com seu potencial de decisão e capacidade técnica, Bruno Henrique certamente seria uma peça-chave no time, dando ao Vasco uma presença de peso e muita experiência. Fica no ar a expectativa: será que o atacante vai escrever mais um capítulo importante em sua trajetória, agora no rival rubro-negro? Bruno Henrique é um jogador que sempre se destacou pela sua velocidade impressionante e habilidade nas finalizações, qualidades que o tornam um pesadelo para as defesas adversárias. Sua versatilidade no ataque, podendo jogar tanto como ponta esquerda quanto centroavante, lhe confere uma adaptação rápida a diferentes estilos de jogo. A capacidade de acelerar pelo campo, somada à sua precisão nos cruzamentos e dribles, faz dele uma ameaça constante nas jogadas de contra-ataque.
Para o Vasco, contar com um atleta desse porte seria uma verdadeira revolução no setor ofensivo, oferecendo novas opções táticas e criando uma aura de expectativa entre os torcedores, que veem em Bruno Henrique o potencial para transformar o time e alavancar suas aspirações no cenário nacional. Com sua experiência internacional e a mentalidade vencedora, ele poderia ser o jogador capaz de conduzir o Vasco de volta ao topo do futebol brasileiro. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. Nos últimos anos, Bruno Henrique tem mostrado uma trajetória crescente no futebol brasileiro e internacional, com performances impressionantes, especialmente durante as temporadas 22 e 23 e 23 e 24. Seu retorno ao Flamengo, após passagens por clubes como Wolfsburg e Santos, consolidou-se como um marco importante na sua carreira. Em 22 e 23, foi peça-chave para o time, não apenas pela sua velocidade, mas também pela sua consistência em campo, contribuindo com gols e assistências cruciais. Durante a temporada 23 e 24, o atacante manteve sua ótima forma, demonstrando uma adaptação ainda mais refinada ao estilo de jogo do Flamengo, onde se destacou com um número significativo de gols, apesar das lesões que limitaram seu tempo de jogo. A capacidade de ser decisivo nas competições mais importantes, como a Copa Libertadores, é um reflexo do seu potencial de impactar qualquer equipe, e sua experiência internacional lhe confere uma mentalidade vencedora que poucos possuem. Caso Bruno Henrique se junte ao Vasco, a expectativa é que sua presença seja um divisor de águas. O time carioca busca recuperar a sua posição no cenário nacional, e a chegada de um jogador de sua qualidade poderia ser o impulso necessário para catapultá-lo para a elite do futebol brasileiro. Sua habilidade de desequilibrar nas jogadas de contra-ataque e nas finalizações certeiras traria uma nova dinâmica ao ataque vascaíno, que poderia se beneficiar de sua versatilidade e experiência. A pressão por parte dos torcedores seria imensa, mas, com seu histórico de grandes performances em momentos decisivos, Bruno Henrique teria todas as ferramentas para transformar o Vasco em uma força competitiva novamente. O seu impacto poderia ser imediato, não apenas nos números, mas também na confiança e moral do elenco. A chegada de Bruno Henrique ao Vasco geraria um alvoroço nas redes sociais e nos bares do Rio de Janeiro, e a pergunta que não quer calar é: o que a torcida vascaína espera de um jogador com tanto brilho e história no futebol? Seria ele o nome que faltava para finalmente recolocar o clube no topo do futebol brasileiro? A torcida tem visto o time crescer, mas a sensação de que um jogador decisivo é essencial para a concretização dessa ascensão tem sido crescente. A habilidade de Bruno Henrique em momentos decisivos é algo que chama a atenção, e muitos acreditam que ele pode ser o líder que o time tanto precisa. Por outro lado, há quem questiona sua capacidade de manter o alto nível no Campeonato Brasileiro e se ele conseguirá se adaptar rapidamente a um time com ambições renovadas, mas com desafios pela frente. Agora, é hora de saber o que você pensa, torcedor vascaíno. Bruno Henrique seria o jogador capaz de conduzir o Vasco à grandeza que todos almejam? Ou sua adaptação ao time poderia ser mais difícil do que o esperado? Os números falam por si, mas e o desempenho no contexto do Gigante da Colina? Será que ele tem o que é necessário para carregar a camisa cruzmaltina e se tornar o protagonista que os fãs sonham em ver no Vasco? A torcida tem um papel fundamental nesse cenário, o apoio será fundamental para que o jogador se encaixe na equipe e mostre todo o seu potencial. O que você acha? É hora do Vasco contar com mais uma estrela de peso? Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.